Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Meus amores, é com extrema felicidade que eu me apresento a vocês. Meu nome é David Silveira, tá? Sou professor de História, professor de Geografia, professor de Ensino Religioso e eu estarei com vocês, estarei também com os professores de vocês, dando o maior apoio, dando a maior força para que nós consigamos desenvolver, passar por esse ano de estudo da melhor forma possível, tá? Então, essas aulas, elas fazem parte do nosso plano de estudo tutorado. Então, não só a aula de História e Geografia, mas todos os demais componentes curriculares, vocês vão receber algumas aulas para que possa somar os estudos de vocês, tá? Nossa aula de hoje é uma aula de História, E é muito interessante a gente pensar que nós estudamos História para que nós consigamos entender melhor o presente. Nesse sentido, eu gostaria de fazer uma perguntinha para vocês, aí vocês respondem aí e eu vou ouvir aqui mais ou menos, né? Tentar imaginar o que vocês vão estar respondendo. É possível, minhas crianças, meus amores, viver sozinho? É possível, na opinião de vocês, ir para a escola, conviver na praça, ir para a praça de sozinho, tá? Estar em casa sozinho, é possível? Muito provavelmente vocês devem ter respondido que não, né? O ser humano, desde que ele surgiu, ele tem uma necessidade de viver em coletividade, viver em grupo. Afinal de contas, se nós vivêssemos isolados, numa ilha deserta, por exemplo, ou em uma caverna, por exemplo, né, certamente nós passaremos por muitas dificuldades em vários sentidos, tá? Nesse sentido, nós vivemos em grupos sociais, que é a nossa primeira ideia interessante da aula. Então, nós vivemos em sociedade, ou seja, nós vivemos em coletividade, nós vivemos com outras pessoas, independentemente do lugar onde nós estejamos. Então, mesmo que nós estejamos em casa, ou mesmo que nós estejamos na escola, né? Ou na praça, ou no campinho de futebol, certamente nós vamos conviver em sociedade, ou seja, nós vamos conviver com outros coleguinhas, com adultos, com outras pessoas, ou seja, nós sempre estamos em grupos sociais. Uma característica interessante de nós seres humanos é que, se você for prestar atenção, quando a gente observa o nosso colega, né, uns são maiores, mais grandinhos, outros são mais pequenininhos, outros são mais gordinhos, uns mais magrinhos, uns têm a pele mais clara, outros têm a pele mais escura, né? Isso representa que nós temos uma cultura. Muito interessante também esse nosso segundo ponto, que é a ideia de cultura. O que é cultura, professor? Cultura, todos nós temos uma cultura diferente, ou pelo menos todos nós temos uma cultura, né? E o que é cultura? Cultura são as nossas tradições, são os nossos costumes, é a nossa formação familiar, né? Cultura é tudo aquilo que nós fazemos, né? Quando você observa em diferentes regiões do Brasil, em diferentes locais, as pessoas constroem casas de forma diferente, porque aquilo faz parte da cultura daquele povo, tá? Então, se todos nós temos uma cultura e se nós convivemos em grupos sociais, o que é que nós podemos concluir? Que nós precisamos aprender a respeitar as diferenças. Precisamos aprender a respeitar as diferenças. Precisamos aprender as diferentes formas como as pessoas entendem as coisas, as diferentes formas como as pessoas convivem entre si. Então, nós precisamos ter muito respeito pelo nosso coleguinha, precisamos compreender que o nosso coleguinha é diferente da gente, tá? Afinal de contas, a união faz a força, né?
É preferível, é muito melhor que a gente aprenda a conviver com o nosso colega diferente e nos tornarmos amigo dele, do que nós o desrespeitarmos e acabarmos criando inimigos, não é? Porque quando a gente desrespeita, quando a gente briga, quando a gente bate no nosso coleguinha, a gente acaba criando um inimigo, o nosso coleguinha acaba não gostando da gente, não é? Então a gente acaba criando um inimigo. E quando nós estamos unidos, nós somos mais fortes. Imagina um time de futebol unido, ele é um time de futebol mais forte. Tem algumas imagens no nosso livro que dá para a gente perceber muito bem isso, tá? Lá no nosso livrinho, na página 11. Então, na página 11 do nosso livro, a gente tem 2 exemplos que se referem ao que nós estamos conversando aqui. São dos índios, né? Os índios no rio, todos eles remando juntos. Imagina se um fosse remar sozinho e os outros não ajudassem, não é? E um outro exemplo de uma carruagem na neve, onde todos os homens, todas as pessoas se ajudam e se entendem, tá? Para finalizar o nosso pensamento, gente, nós somos sim diferentes, cada um de nós temos uma cultura, tudo bem, né? Só que, do ponto de vista comunitário, ou seja, do ponto de vista de convivência na sociedade, de convivência na nossa comunidade, nós somos iguais. Professor, nós somos diferentes, somos iguais? Somos diferentes do ponto de vista da nossa cultura, uns mais baixinhos, uns maiores, uns mais gordinhos, pele clara, pele escura, mas somos iguais em direitos e deveres. Somos iguais do ponto de vista das leis, somos iguais do ponto de vista dos nossos direitos e dos nossos deveres, tá? Então, certamente o seu professor vai te ajudar mais ainda nesses pontos, certamente vocês vão responder algumas atividades sobre isso, inclusive o nosso PET tem uma atividade direcionada para isso. Tudo bem, meus amores? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.